eu sou Virgílio Medeiros e você está no canal Seja BH Reflexões Espíritas para a Nova Era. No estudo de hoje, vamos estabelecer os laços de união entre o Espiritismo e Jesus em 5 questões. Mas antes, se inscreva no canal, dê sua opinião, faça o seu comentário, divulgue esse nosso canal de estudos espíritas. Então vamos à nossa primeira pergunta. O Espiritismo é uma doutrina cristã? Certamente o Espiritismo é uma doutrina cristã. O Espiritismo é uma doutrina científica baseado em fatos espirituais e também desenvolve toda uma filosofia a respeito das respostas e perguntas sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos, que são perguntas filosóficas do gênero humano. E também a doutrina espírita da ciência e da filosofia tem consequências religiosas baseadas na moral de Jesus Cristo. O lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação, e, portanto, convoca, como Jesus, a todas as pessoas a realizarem o melhor das suas vidas para si mesmo e para o seu próximo. Sim, o Espiritismo é uma religião cristã. Segunda questão. Quais são as bases da doutrina espírita? As bases da doutrina espírita são 5. A existência de Deus, que é a inteligência suprema, a causa primeira de tudo o que existe no universo, infinitamente justo e bom. O segundo princípio da doutrina é a imortalidade da alma. Após a vida na Terra, continuamos a nossa vida no mundo espiritual. O espírito tem somente uma vida, mas passa por várias existências corporais. Este é o terceiro postulado da doutrina, a reencarnação, ou a pluralidade das existências. E como nós ficamos sabendo disso? Através das provas científicas e também das comunicações entre o mundo espiritual e o mundo material. Portanto, o quarto princípio é a comunicabilidade dos espíritos. As almas que partiram deste mundo para o mundo espiritual podem voltar dando-nos mensagens e nos influenciar em nossa vida cotidiana. E essas mensagens dão exatamente as provas de que aqueles que, depois dessa vida, partem para o mundo espiritual, podem se comunicar conosco. O quinto princípio da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, na sua caminhada evolutiva, o espírito pode habitar qualquer um planeta ou orbe que ele se sinta sintonizado. Portanto, na sua vida espiritual, nós habitaremos vários mundos. Já fomos mundos primitivos, depois o mundo de expiação e provas, e agora estamos caminhando para o mundo de regeneração. Assim como outros espíritos estão vindo para a Terra para morar no nosso mundo quando este lhe der condições espirituais e materiais da sua existência aqui no nosso planeta. O Espiritismo é uma religião cristã, mas nós não temos nenhum dogma, nenhum assunto proibido, não temos rituais, nós não temos uma hierarquia sacerdotal, nós não temos dias santos, lugares santos. Para nós,
o nosso mundo, o nosso planeta é um estágio da nossa própria evolução. Terceira pergunta: mas esses princípios da doutrina espírita têm a ver com os ensinos de Jesus? Sim. Os princípios básicos, então, são Deus, existência de Deus. E Jesus sempre se referia a Deus como Pai, como nosso Pai. O Espiritismo diz, ele é soberanamente justo e bom. E Jesus falava, sim, meu Pai é justo e bom. Então, isso está de acordo, o princípio espírita, com o que dizia e pregava Jesus. O segundo ponto é a imortalidade da alma. E Jesus sempre falava que depois dessa vida teríamos uma vida melhor, a vida verdadeira, que é o reino dos céus. Portanto, a imortalidade da alma é um princípio pregado também por Jesus. O terceiro princípio é a pluralidade das existências, ou a reencarnação. E Jesus falou a Nicodemo que era necessário nascer de novo para morarmos ou pertencermos ao reino dos céus. É uma clara visão sobre a reencarnação e a necessidade de nascer de novo para evoluirmos. Assim como ele afirmou que João Batista era a reencarnação do profeta Elias, e todos os apóstolos reconheceram isso. E em várias outras passagens, Jesus fala sobre essa necessidade de nascer de novo para evoluirmos. O quarto princípio é a comunicação com os espíritos, pregado pela doutrina espírita, e também Jesus conversava com os espíritos. No fenômeno da transfiguração, Jesus conversou com os espíritos nobres. Assim também conversou com os espíritos imundos, expulsando-os e curando as pessoas das obsessões e das possessões espirituais. Então, o quarto princípio, a comunicabilidade dos espíritos, nós sabemos que os espíritos se comunicam conosco e influenciam nossa vida muito mais do que pensamos. E o último princípio, que é o princípio da pluralidade dos mundos habitados, em que acreditamos que os espíritos habitam vários mundos durante o seu processo evolutivo, Jesus também falava sobre há muitas moradas na casa do Pai, dizendo que habitaremos esses mundos para a nossa jornada em direção a Deus. A quarta pergunta é: onde na codificação kardeciana estão as referências sobre Jesus? Então, primeiro selecionamos as referências de Kardec no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, quando Kardec questiona aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tinha enviado à Terra como modelo e guia da humanidade. E os espíritos responderam que era Jesus. Portanto, Jesus é o nosso modelo e para nós espíritas, ele é o governador da Terra e, portanto, conhecedor das nossas vidas de forma profunda. Além disso, no Livro dos Médiuns, Allan Kardec se refere a Jesus como portador de excelências na questão da mediunidade. Comunicava com os espíritos, expulsava os espíritos maus das pessoas, curava as pessoas. Então, são diversas mediunidades ou tipos de mediunidades que Jesus possuía e são explicadas no Livro dos Médiuns. E, finalmente, e não mais importante, é todo um evangelho desenvolvido com as passagens e a moral do Cristo.
Então, o Espiritismo, por ser uma religião cristã, toma a moral do Cristo como a moral de quem pratica o Espiritismo. Então, nós espíritas temos esta obrigação, esse dever, ou temos a nossa missão de seguir os passos de Jesus. E essa é a nossa quinta pergunta. Qual o compromisso do espírita com Jesus? Vamos nos valer de uma imagem que o expositor Haroldo Dutra utilizou em uma das suas palestras. Ele diz que o conjunto das religiões são como aquele foguete que precisa de muita força de energia para sair do chão e levar a sua cápsula para fora do espaço. Então, o arcabouço das religiões conseguiu elevar o homem com todas as suas dificuldades, com todas as suas crenças e com todos os seus ensinamentos até um certo nível. Depois, a força foi sendo substituída pela razão e os foguetes, para se elevarem, vão perdendo seu peso e ficando mais sutis. Até quando a cápsula, o principal do foguete, se encontra fora da atmosfera. E nessa situação, não é possível mais termos esses foguetes com toda a sua força, com toda a sua potência e todo o seu peso. Mas sim, agora para a cápsula se controlar, a sua essência, ela precisa de ajustes mais sutis, foguetes mais leves, não com toda a sua força, mas sim agora com toda a sua qualidade. E assim somos nós. Jesus disse que enviaria um Consolador à Terra. E o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, que está ensinando aquilo que Jesus não teve condição, ou por falta de entendimento dos homens àquela época, de serem explicadas. Mas hoje, sim, temos todas as condições de entender o que Jesus nos ensinou. E vamos desenvolver a nossa vida terrena e espiritual de acordo com as instruções, o mapa que Jesus deixou para nós. O nosso compromisso com Jesus é muito estreito e nós espíritas sabemos disso. O Espiritismo vai nos dar esses ajustes finos para que a nossa essência, a nossa cápsula espacial possa subir cada vez mais, se elevando na evolução espiritual a que todos estamos fadados a acontecer. Como diz Joana de Ângeles, Jesus é o nosso sol, o nosso excelso Rei Solar. Sigamos, pois, as suas pegadas. Sabemos que Ele sempre estará conosco. Muita paz. Muito obrigado.